bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Para você que talvez não me conheça ainda, meu nome é Débora, eu sou astróloga e terapeuta, tá bem? Terapeuta holística, ou simplesmente astróloga integrativa. E vamos falar hoje sobre essa lua nova em Leão, que, gente, está espetacular, está muito importante, muito significativa, tá? Se você não entende absolutamente nada de astrologia ou do seu mapa astral, eu recomendo fortemente que você vá lá no astro.com, Astrolink, Personare, enfim, e faça o seu mapa astral, tá bem? Gere lá o seu mapa astral para você saber o seu ascendente e não apenas o seu signo solar, tá bem? Então, dito isto, é necessário que você saiba o seu mapa para poder, inclusive, acompanhar esse raciocínio que eu vou trazer aqui, pelo simples fato de que todos nós temos todos os signos no nosso mapa astral. Ou seja, Leão está em alguma área aí no seu mapa, tá? Em alguma casa que representa alguma área da sua vida. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento para passageiro, né? Crushes, contatinhos, hobbies, por exemplo, né? Lazer. Pode ser talentos, pode ser a forma como você gera recursos, né? Como que você lida com os seus recursos inclusive, né? Inclusive recursos financeiros, tá bem? Seus bens materiais, pode estar numa área em que fale da sua família, né? Da sua base familiar, ou de irmãos, ou até no seu próprio ascendente, né? Que fala assim da sua aparência, mas principalmente da forma como você age instintivamente, tá bom? Dentre outras áreas aí que eu não vou terminar de citar nesse momento, tá bom? Então, é sobre isso, é sobre você acompanhar a sua jornada aqui nessa encarnação, neste planeta. E aí, dito isto, essa lunação, né, essa lua nova, o que que é uma lua nova, primordialmente? É quando a lua ela não está visível no céu e ela faz uma conjunção, ou seja, ela dá uma chegadinha ali, dá um abraço no sol. Simples assim, tá? É quando o Sol e a Lua estão juntinhos ali no momento deles, então ela tá numa parte não visível para nós aqui da Terra. Então ela tá ali se introspectando, se reservando, né? Se nutrindo de alguma forma, né? É sobre isso, essa lua nova. E em Leão, fala sobre a gente refletir sobre a forma como a gente age no mundo, como a gente se expressa. Eu falo de agir numa forma de expressão, tá? Numa conotação, no sentido de expressão, porque isso é Leão. Leão a gente conhece muito, né? Enfim, pela forma popular, né, palavras populares aí, que Leão ele é amostrado, ele gosta de chamar a atenção, mas a real é que Leão, o leão bem trabalhado, né, porque a gente, por mais que a pessoa nasça com o Sol em Leão ou com planetas fortes em Leão, tipo Marte, por exemplo, ou Lua em Leão, Vênus também, tal, até o Mercúrio, ninguém nasce pronto. A real é essa. Então, você, com o seu signo solar, você não é só isso, tá? E talvez você ainda não esteja pronto, talvez você ainda não seja isso, de fato. Pois é. Então, o leão bem trabalhado, bem integrado, é aquele que realmente assim olha para a própria vida e fala: eu preciso melhorar mais isso daqui, adaptar isso aqui, lapidar aquilo outro, né? Isso em todas as áreas, mas falando especificamente da área leonina, é aquela área que fala de: pera, eu preciso melhorar o meu ego, né? Eu preciso melhorar o meu ego, eu preciso, assim, olhar para mim e ocupar o meu próprio lugar na minha própria vida, né? É necessário que eu seja quem eu realmente sou.
por dentro. Por isso que o sol representa a nossa essência, a nossa autoexpressão, por conta exatamente disso. Porque a gente olha para dentro, a gente é a gente verdadeiramente. E Leão vem falando sobre isso. Essa lua nova em Leão está falando exatamente sobre isso. E ainda mais com todas as conversas que estão acontecendo aí, né, entre o Sol e a Lua e outros planetas em outros signos, inclusive signo de fogo, que nada mais, nada menos do que Áries, né? Onde o Sol ele fica exaltado, onde ele ganha ainda mais brilho, ainda mais força. Por quê? Porque Áries ele age, ele pensa ou ele, né, coloca alguma coisa ali, né, na cabeça e age. Ele não fica matutando muito. Lógico, isso é uma energia ariana, é um conceito ariano, é o significado de Ares, tá? Vamos desvencilhar um pouco de perfis nesse momento, tá? Mas eu conheço o ariano que não é assim. Pois é, porque existem outras conjunturas, né, que vão dar mais tempero, vão dar mais sabor, né? Existem outros temperos, melhor dizendo, outros ingredientes que vão dar um sabor diferente para cada uma das pessoas, né? Para cada ariano, para cada leonino, para cada sagitariano, para cada canceriano e por aí vai. Então, é nesse sentido. Então, falando especificamente dos conceitos, dos significados em relação a Ares, né? Eu não gosto de usar a palavra arquétipo, mas quem gosta, adapta aí para o arquétipo de Ares. Não gosto dessa palavra, desse termo, é nesse sentido, tá? O que que Ares significa? Ares, ele age, ele é o próprio corpo, é ele o guerreiro, é ele quem quer, é ele quem vai lá e faz. Leão não, Leão ele é soberano, ele fica no trono, ele se mantém. Ares não. Por isso que o Sol fica exaltado em Ares, né? Ganha mais força, porque ele quer, ele sabe o que ele quer, ele decide, ele vai lá e faz. Leão nem sempre. Leão às vezes tem uma crisezinha existencial, né? Eu não sou boa o suficiente, acho que isso não é para mim, talvez não seja bem assim. Assim como Ares também tem a própria sombra, né? Que é o quê? Aquela coisa mais agressiva. Vai ser do meu jeito mesmo, eu vou e é isso e foda-se todo mundo. Tá, mas calma, vamos lembrar que você não nasceu? Pronto, então, ó, calma. Vamos redirecionar essa energia aí, né? Então, é nesse sentido. E aí, tá havendo um aspecto de fluidez, né? Uma conversinha ali mais fluida, com esse solzinho e essa lua ali, com os planetinhas que estão em Áries, Netuno retrógrado e Saturno retrógrado. E não por acaso Mercúrio também está retrógrado em Leão. Débora, não estou entendendo absolutamente nada. Saturno é o planeta que fala de estrutura, de solidez, de solidificação, de futuro, né? Projetos a longo prazo, objetivos a longo prazo. E isso, retrógrado, ele está falando, pera, vamos reavaliar a forma como você está colocando isso em prática na sua vida. Por quê? Porque em Ares, Ares fala de prática, Ares fala de ação, de atitude, de energia, né? E Saturno está falando, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos sim estruturar com uma certa calma, coisa que assim, Ares é meio, né, acelerado, vamos colocar assim, é acelerado do rolê. E Netuno ele fala sobre aquela conexão espiritual a partir de algo que a gente não enxerga muito bem. E às vezes a gente não enxerga mesmo, né? Mas é principalmente sobre não enxergar muito bem. É aquela coisinha meio nebulosa, meio. Não sei se eu estou muito certa disso daqui, não sei se é isso mesmo. E aí, essa conversa toda, né? Eu falo assim porque é um trígono, é uma conversa fluida, é um aspecto de fluidez. Isso não necessariamente sempre será bom, tá? Fluidez não quer dizer tipo, oh meu Deus
porque às vezes a gente tem muita dificuldade em pisar no freio, principalmente fogo. Fogo, na verdade, todos os signos, tá? Qualquer aspecto chamado trígono, tá? Que é aspecto de fluidez, é uma conversinha ali, né? De "Oh, tô te enxergando, ei, vamos, vamos, pronto, vamos. E é isso, e vamos, vamos, e é isso. Quando é uma quadratura ou uma oposição, o que que é a quadratura, né? Primeiramente, já é um aspecto mais tenso, é uma conversa de que envolve um fight ali, né? De eu quero ir pra festa hoje, hein? Você vai ver se você vai. Você vai ver como é que a gente vai. Já a oposição é aquela coisa, eu quero ir pra festa. Não, mas eu quero uma pizzaria. E aí fica. E agora, José, como é que faz? Quem vai para onde nessa história? Vai, vão os dois, não vai? Como é que é, né? Então isso é basicamente uma oposição, tá? De jeito bem simples. E falando especificamente, né, sobre a lua nova agora, tá rolando, né, essa conversa mais fluida entre Áries, né, aquele que vai, e Leão, aquele que eu sei o que eu quero e eu sei qual que é o meu jeito, né? Como que eu quero? Qual que é a minha verdade? Porque Leão fala muito de verdade, o que vem de dentro. Lembra do Sol? Pois é sobre isso. Então, Netuno, ele fala daquela coisa, né, daquela parte da vida mesmo, que ela é um pouco mais invisível, mais sutil, que as coisas, tipo assim, a gente está por um fio e as coisas magicamente acontecem, mas foi a sua egrégora, foi a sua conexão com a sua fé, com aquilo que você queria, né? Porque é Áries, é aquilo que você quer, é aquilo que você colocou, estabeleceu como o que você quer, como seu objetivo primário ou principal. Mas existe um caminho, existe um trabalho a ser feito também, tá bom? E aí ele também tá retrógrado, né, Netuno. Então tá falando sobre, pera, vamos limpar algumas ilusões, né? Vamos verificar o que que é ilusão, o que que é fantasia, o que que tá assim, tá em excesso, né? Talvez você esteja acreditando demais e fazendo de menos, ou agindo de menos, ou não percebendo que a forma como você está agindo não está muito coerente com a maneira que deveria ser. E para Áries, ainda mais junto com o Leão, isso é uma coisa. Então talvez você possa sentir muito isso também, né? Daqui para o ano que vem. Sentir que vai sendo trabalhado exatamente essa parte de eu achei que ia ser de um jeito X. E eu tô vendo que eu tô precisando ajustar as manivelas, eu tô vendo que eu tô precisando ajustar o meu armamento, o meu exército, porque é fogo, daí fogo fala de lutas, né, de embates, de guerras, basicamente, só que de evolução espiritual também, fala daquilo que a gente busca com um viés mais elevado, né, como um propósito de fato, como o não fazer à toa. Eu não vou agir à toa. Já agi uma vez, não vou agir mais. Entendeu? Então é sobre isso, é exatamente sobre isso. E aí temos o Mercúrio, que também está retrógrado em Leão, que é uma reavaliação das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua comunicação, da sua rotina diária, porque é sobre uma área que fala, né? É uma parte da nossa vida que fala sim sobre o nosso dia a dia, Mercúrio, mesmo que não esteja ali na casa 6, né, que é a casa do dia a dia, basicamente. É nesse sentido de, assim, reavaliar as suas ideias, a sua verdade, a forma como você expressa, a sua comunicação, como que você está comunicando a sua verdade. E isso numa lua nova, em que também faz aspecto, né? Ou seja, tem uma conversa fluida, não tão fluida como com Ares, mas é fluida também, né? O que eu quero dizer é que assim, não é que não é tão fluida, mas não tem a intensidade, né? Não tem o mesmo elemento, digamos, né, que é o fogo,
como tem com Áries, mas tem sim uma conversa fluida com ninguém menos, ninguém mais do que Urano em Gêmeos. E Urano é aquele planetinha na nossa vida que ele chega mudando tudo, tudo. Débora, tudo, tudo. Tudo aquilo que não funciona mais, tudo aquilo que você achava que estava funcionando e na realidade não estava, e tudo aquilo que você achou que ia ser de um determinado jeito e ele está falando assim, então, querida, então, querida, você achou errado. A real é essa, você achou o quê? Errado. E em Gêmeos, que é o signo que fala de ideias de comunicação, não à toa, Mercúrio é o regente, é quem, né, dá essa. É como se fosse a panelinha onde Gêmeos fica, né? A panela de cozinhar, eu tô falando. Isso aqui tá uma verdadeira aula de culinária, quase, né? Mas enfim, e aí o que que acontece? Né? Gêmeos fala de socialização com outras pessoas, de novas ideias, de novas formas de comunicar, porque tem Urano ali também, né? E com pessoas mais, como eu posso dizer, que você se identifica até certo ponto, sabe? Se identifica no sentido de talvez essa pessoa tenha uma informação que possa me passar. Talvez eu possa aprender algo aqui. E aí, com o Urano ali, é aquela situação de vamos averiguar as ideias, as formas de me comunicar, vamos avaliar as informações, mas ao mesmo tempo é muita informação, porque é Urano. E algumas informações que você obteve ao longo da sua vida, até este presente momento, talvez elas vão deixando de fazer algum sentido e outras você vai realmente assim reforçando e colocando em prática. E sem muito planejamento, tá? Porque se você espera planejamento de Urano, esquece. Não vai ter. Não vai ter. O máximo que você pode conseguir em algum momento é uma definição de, ah, tá bom, é isso aí, se acabou. Ainda mais com esse Mercúriozinho ali em Leão, é tipo, tá, eu já sei. Eu já sei, eu meio que sempre soube. Mas você vai se reconectando com isso, com aquilo que você sempre soube, porque talvez você estivesse meio incerta, meio confusa, meio, meio qualquer coisa, sabe? Ou meio alguma coisa. Só que isso, gente, é um processo. Por que que eu digo que é um processo? Porque essa lua nova, o mapa da lua nova, que eu vou colocar em algum lugar aqui no vídeo, acho que provavelmente por aqui, tá sendo com esse rolezinho em Leão na casa 8. E a casa 8 é uma casa que fala de transformação, que fala de renovação. Renovação daquilo que já foi um dia, hoje não é mais, e não será mais daqui para frente. Só isso. E também tem aquela coisinha de talvez eu estivesse segurando isso por muito tempo. E chegou a hora de eu finalmente colocar em prática. E isso eu falo em relação a todas as conversas, inclusive em relação à oposição. Lembra do que eu falei? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, né? Um quer ir para a festa, outro quer ir para a pizzaria. Pronto. Isso é a oposição com Plutão em Aquário, porque Aquário é o signo oposto, né, de Leão. Enquanto Leão fala do indivíduo, né, mas principalmente uma questão de identidade, aquilo com o qual eu me identifico enquanto ser individual, fogo, Aquário ele fala, tudo bem, agora que eu já me identifiquei com alguma coisa, eu vou buscar a minha galerinha. E sim, eu vou me emocionar em alguns momentos nesse vídeo. Normal, tá? Gente, eles vão se acostumando aí. Sou uma pessoa muito sensível, chorona, sou mesmo. E é isso. Então, assim, tudo bem. Já me identifiquei, já sei quem eu sou, ou estou realmente assim nesse processo de renovação de talvez eu estivesse escondendo demais isso dos outros.
E aí Plutão em Aquário, ele tá falando, né, essa oposição com Plutão em Aquário, tá falando tudo bem, mas agora tá na hora de você derrubar tudo aquilo que algum dia te fez mal e ainda está te fazendo mal, mas em relação à sua mente, em relação a determinados grupos que você ouviu durante muito tempo e você acabou se identificando por muito tempo e hoje já não faz mais nenhum sentido. E você está nesse processo de se dar conta disso, de colocar isso em prática, melhor dizendo. Porque, como eu vinha dizendo, Aquário, ele fala tudo bem. Agora que eu já sei qual é a minha verdade, agora sim eu vou buscar a minha galerinha, entendeu? E Ares, ele fala dessa criação. Então, é todo um movimento de você se encontrar com a sua galerinha e tem sim muito auxílio da tecnologia, porque é um Urano em Gêmeos. Urano fala de tecnologia, Aquário também fala de tecnologia. E às vezes a tecnologia não é algo redes sociais, por exemplo, embora tenha muita conotação. Pode ser um WhatsApp, pode ser um Discord da vida, pode ser um YouTube, pode ser, enfim, alguma coisa que seja no celular, no iPad, né, num tablet, enfim, num computador, notebook, enfim, tecnológico, tela, tá? Basicamente. E isso é muito significativo. Assim como eu recebi uma recomendação porque eu comentei no post da minha ex-professora de astrologia, né? Uma das. Mas, enfim, eu diria que é a principal de todas, porque é a com quem eu realmente tenho um contato quase que diário ali, né? Não é uma conversa super profunda, mas são interações em que eu falo, ela reage, responde, enfim. E eu falei assim, porque eu realmente estou no processo, nesse processo aqui e eu vivi muita coisa ao longo dos últimos anos e que eu estava querendo voltar, né, para o lugar físico de onde eu vim dessa última vez. E sim, neste momento eu estou na minha casa, né, no meu quarto, mas até o início do ano eu não estava aqui. E era para onde eu realmente estava pensando, de vez em quando eu ainda penso em voltar, entendeu? Pegar minhas coisas e, ai, só vamos. Minha vida nos últimos anos. É assim, uma hora para outra, de uma hora para outra. E aí eu comentei isso, não citei o país, mas falei, tipo, ah, eu estou pensando em voltar. E ela fez essa alunação, me lembra muito a jornada de Santiago no livro O Alquimista. Eu lembro de já ter ouvido falar, né? Eu comigo mesma já ouvi falar nessa história, já sei o final, mas pode ser um sinal, né? Quem lê O Alquimista vai entender. Pode ser um sinal, vai que. Pois eu peguei, e eu tô falando isso, mas pode ser que sirva para alguém, sabe? Que também estava naquela coisa de ter meio que o coração dividido, sabe? Quando você sempre quis uma coisa, por outras terem dado muito errado, parte por sua causa, parte porque a vida, né, quase que te atropelou, para não dizer que te atropelou, né? Por aí. E aí você fica naquela coisa de eu sigo com o que eu sempre quis, porque num ponto da minha vida o que eu sempre quis finalmente se realizou, mas outras coisas não. E agora? E agora, José? E é para isso também que serve o seu mapa astral, para isso que serve você acompanhar o seu mapa astral, para você conseguir ter um certo embasamento de, pera, meu coração, eu estou me sentindo dividida. E agora? E agora? Como que eu descubro? E é sobre isso, né? Então, ela citou o Alquimista, eu finalmente fui lá ler, na mesma hora, peguei lá o livrozinho na internet, fui ler, não deu tempo de terminar todo ainda, porque eu tinha outras prioridades ao longo do dia também, então eu fiz, ah, eu vou pular logo para o final que eu quero confirmar se o que eu ouvi é verdade. E é verdade. Os comentários que eu ouvia de outras pessoas era de assim, cara, eu tô me arrepiando inteira. É de, o cara viajou, né? Fez toda essa trajetória para descobrir que
o que ele buscava estava lá onde ele sempre dormia, né, estava lá na cidade dele, basicamente na casa dele. E isso é muito significativo, tá, então pega essa informação, vê se faz sentido, tá, ao longo desses próximos 6 meses e talvez até 1 ano e 24, 1 ano e 3 semanas, basicamente. Por que, Débora, 1 ano e 3 semanas se a lua cheia daqui 6 meses? Porque teremos a próxima lua nova no dia, se eu não me engano, 12 de agosto, e será num eclipse em Leão. Então, anota essa informação, tá bom? Aí esse vídeo ainda não terminou, talvez esteja um pouquinho longe de terminar, mas tem uma história sendo contada aqui, tá? E aí eu também me lembrei, né, melhor dizendo, em relação a essa alunação, depois que ela me disse isso, depois que eu li um pouco, e peguei, né, as partes principais, enfim, me lembra muito Mufasa, o novo filme live action da Disney, dessa sequência aí, né, do Rei Leão. Meu filme, graças a Deus, hoje já não estou me identificando mais com a parte órfã, né, do Rei Leão, mas sem dar muitos spoilers por aqui em relação a esse último filme que eu recomendo fortemente para quem gosta muito, para quem até cresceu assistindo e com um vínculo muito forte do Rei Leão, principalmente com o primeiro filme, porque é o meu preferido, mas enfim, vai de cada um. Mas eu digo principalmente em relação ao primeiro, porque é onde o Mufasa tá, né? É quando ele aparece, né? Várias vezes. E é muito interessante porque às vezes a gente se sente só, às vezes a gente realmente está só que ao mesmo tempo, quando a gente escolhe seguir a nossa verdade, vem muito essa oposição, né? Entre Leão e Aquário, né? E esse Plutãozão ali em Aquário. E ainda mais esse sextil, nesse aspecto fluido ali com Urano em Gêmeos e ao mesmo tempo essa conversa mais fluida, né, e potente com os planetinhas ali, né, que eu citei que estão em Áries. E é essa coisa, quando você assume o que você acredita, quando você passa a expressar isso, mesmo que só você acredite, no meio do caminho, eu não vou pedir desculpa. Tá tudo bem a gente sentir, se emocionar e expressar isso também. Não tô machucando ninguém, enfim. E aí, tá tudo bem você acreditar nisso e você seguir inicialmente sozinho, porque no caminho você vai resgatando partes suas que estavam perdidas, ao mesmo tempo você vai se conectando com outras partes suas e ao mesmo tempo você vai criando a sua própria galerinha, você vai encontrando a sua própria galerinha. Então, isso é muito essa lua nova, né? Esse período de lua nova em Leão, ainda mais de casa 8, que é uma casa de transformação, de renascimento, de renovação, de se desfazer, né? Tanto pela casa 8 como pela oposição ali com Plutão em Aquário, de se desfazer daquilo que você foi absorvendo, se identificando, acreditando de outras pessoas, de outros grupos, inclusive aqui na internet, de gente que você nem conhece. Mas você tomou aquilo como verdade porque a pessoa tinha não sei quantos mil seguidores, ou milhões. Então, é sobre isso. Essa lua nova é uma trajetória, e lá no dia 1º de fevereiro de 2026, a gente vai culminar, né? Vai viver essa jornada e vai culminar numa expressão, numa firmeza, sabe? Uma forma mais firme. E talvez você finalmente já tenha se deparado com o seu. Eu estou realmente me arrepiando com isso. Talvez você finalmente se depare com o seu grupinho, aquele que você está criando, aquele que você está encontrando a partir de quem você é, a partir da sua verdade, a partir do seu coração.
sabe? Por mais confusa que essa jornada possa ter sido até aqui, por mais que em alguns momentos você ainda se encontre relativamente confusa, mas acredite nos sinais do universo, porque só a gente sabe, no caso, só você sabe o que você está sentindo hoje, o que você está vivenciando hoje, o que você viveu até aqui. Só você. Só você. Então, só você vai entender determinadas coisas, tanto no seu mapa, como na sua vida. Só você sabe o verdadeiro significado disso. E mais ninguém. Talvez, no máximo, a sua galerinha. Mas, por mais que possa parecer solitário, né? Porque existe essa coisa de, putz, mas eu preciso de validação, eu preciso de reconhecimento. Isso também é leão, mas ele mais na sombra, numa vibe mais insegura. E tá tudo bem você se sentir assim, de verdade. Então, se conecte, peça, coração, me guie com clareza, me mostra o próximo passo. Não, não pede o caminho inteiro. Só o próximo passo. Eu tenho certeza que você vai entender. Certeza. Você vai entender. Então, eu pensei sim em falar diversas outras coisas nesse vídeo. Talvez eu faça uma parte 2, mas eu sinto que, por hora, eu devo encerrar este momento por aqui. E aí, pode ser que haja uma parte 2. Se fez algum sentido para você, por gentileza, coloque nos comentários, tá bem? Se você não concorda, acho melhor você buscar outro vídeo, tá? Não estamos dispostos a xingamentos, ofensas, tá? Não, não é útil para a vida, enfim. Mas eu compreendo a sua necessidade de expressar a dor que você está sentindo também. Só peço que reavalie, né? Repense aí, né? Essa questão. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se você percebe que alguém pode se interessar, né, ou que esse vídeo é importante que alguém veja, compartilhe, tá? E é isso. Um abraço. Feliz Lua Nova.